Há poucos minutos, em uma galáxia muito distante, 3 comandantes se preparam para uma missão de iluminação e conhecimento. Mac, o empreendedor, Diogo, o investidor, e Slay, o comunicador. Juntos, eles estão aqui para abrir portas e mentes. Sua jornada agora nos traz até você. Sejam bem-vindos, exploradores, vida longa e próspera. Meu nome é Diogo Caetano, estamos iniciando mais uma jornada de conhecimento e hoje nós vamos falar sobre essa fumaça, essas queimadas que estão assolando o estado do Acre e Amazonas, né, Marco? Como é que tá a sua respiração? E aí, a gente tá no cockpit, né? Tá protegido aqui, meio flutuando sobre a terra, mas a situação aí, tu sei que tá muito braba. E nós estamos sofrendo aí uma onda de calor muito grande dentro os acrianos aí antigos, né? Meio assustados com tanta mudança de clima. Então hoje, para entender e levar informações, também temos uma pessoa da área tá dentro do olho do furacão, que vai falar tudo sobre isso e nos informar e nos orientar como agir e como a gente deve nos proceder sobre isso, né, Diogo? Hoje, pessoal, depois de um mês de férias, né, Marco, nosso amigo Wesley Moraes está voltando. Seja bem-vindo, Wesley. E aí, Diogo Caetano, meu amigo Mac, um grande abraço para vocês. Um mês de férias não, meu amigo, foram só 15 dias, né? 15, queria que fosse um mês, mas tudo bem. Pois é, meus amigos, hoje a gente vai tratar de um assunto, né, como vocês já adiantaram aí, anteciparam, né, que tomou conta do Brasil inteiro praticamente, né? A gente vive uma seca extrema, a gente vive uma situação de queimadas em todo o país, em especial, né, em São Paulo, no Cerrado, e principalmente aí na Amazônia, na região norte, no nosso estado do Acre, né? A situação é muito triste. Os vídeos que a gente vê, fotos, é uma situação que, né, particularmente, a vez que eu me lembro algo parecido disso foi aquele ano de 2005, que também não foi fácil. E hoje, né, a gente tem um convidado especial que vai falar com a gente, né, sobre esse assunto, né, não, Diogão? Verdade, pessoal. E assim, para vocês que talvez estejam nos vendo aí na região sudeste, né? E não entende muito bem o que está acontecendo aqui na nossa cidade, nosso estado. É muito semelhante àquele filme, não sei se vocês lembram, do John Constantine, né? Ele tá ali fumando, vê uma aranha, põe um copo ali, fuma ali dentro e tranca a aranha. Vou passar aqui para vocês verem, para fazer um resumo como é que está o Acre. Como é que está o Acre? Presta atenção. Welcome to my life. É mais ou menos assim, pessoal que tá Rio Branco, botar essa cúpula em volta da gente, né, vai soprar e fechar. Mas quem vai trazer mais informações pra gente hoje é o nosso convidado, né, Coronel, comandante do Corpo de Bombeiros. Seja bem-vindo, Coronel, prazer estar com o senhor hoje. Pô, privilégio estar aqui junto com vocês, Wesley. Prazer te ver, mesmo de longe, né, amigo? E tentando trazer um pouquinho de informação, tentando debater um pouco com vocês sobre o nosso dia a dia. Obrigado, Coronel, é um prazer. A gente agradece porque nós imaginamos, né, como é que está realmente assim, um caos o Acre. Imagino que vocês estão sendo extremamente demandados, né? E, Coronel, para começar, né, qual tem sido assim, a maior dificuldade hoje da corporação, do Corpo de Bombeiros em relação à queimada, à fumaça? Conscientização da população. Porque, vou fazer um rápido, você fez um bom referencial que foi 2005, Wesley. Nós tínhamos em 2005 uma situação totalmente sine qua non. Foi as condições que nós tínhamos de operacionalização
das ferramentas, tipo de monitoramento, eram bem escassas, o efetivo era bem escasso e as equipes em campo eram bem escassas. Então nós tivemos ali, principalmente na região de Chapuri, o descontrole total, né? E demais municípios também do estado do Acre. A partir dali começou a se estabelecer um plano, né, operacional linha fria que sempre se dava no mês de junho, para tentar mitigar um pouquinho esses danos. E ao longo do tempo foi tentando se conscientizar. E se vocês observarem isso de 2005, a gente só teve novamente quando chegou em 2018, 2019 e tivemos outro em 2020. Isso por quê? Porque contamos com a conscientização da população e a fiscalização partiu para cima, né? Só que, no entanto, os incidentes eles têm aumentado de uma forma muito gradativa. Você já tinha ouvido falar de ter 2, 3 anos seguidos de alagação? Não. Não. Pedimos música, 3 anos seguidos. Exatamente. Nós tivemos 3 alagações seguidas, Uhum. tá? Nesses últimos 3 anos. Esse ano foi a maior do estado do Acre em questão de atingir vários municípios. Nunca a gente teve 18 municípios afetados. Foram 18 municípios afetados esse ano. O Jordão, que nunca tinha falado justamente a alagação, afetou a cidade 100%. Entendeu? Então, assim, os incidentes eles têm aumentado de uma forma exponencial. Mas aí vem a questão da população, a conscientização da população. Ah, mas Charles, e aí, o clima está ajudando? Não. Se a gente for colocar, nós estamos agora em El Niño, onde a provocação desses eventos extremos ele é aumentado. E isso aí está se sentindo, não é no Brasil, é no mundo. Nós tivemos um exemplo bem clássico aí, foi o desastre no Rio Grande do Sul. Nunca tinha se ouvido falar do desastre dessa proporção. Uhum. Assim como tivemos no ano passado o incêndio florestal no Chile, assim como tivemos no Canadá, inclusive a criança saiu daqui, e assim como tivemos na África. Ou seja, esses eventos extremos todos estão ocorrendo. Mas aí tá, a participação da população ela é super importante nesse processo. Se está acontecendo aqui e nós estamos nessa situação que você viu até o Constantino ali, a população está justamente, é o Constantino jogando aquela fumaça dentro do copo. Uhum. Ou seja, se você tem a colaboração do ser humano, se você dentro da cidade não está limpando o seu quintal e está queimando, você está diminuindo. Agora, se você está queimando, infelizmente, você está aumentando. Então, hoje, o nosso principal desafio é a conscientização da população. O senhor estava falando um pouco sobre os motivos. Em forma geral, como está se comportando essa fumaça? De onde ela está vindo? O que está acontecendo em cima da gente aqui? São vários fatores, tá? Vários estudiosos. Primeiro, são massas de ar. Sabe aquela história? Sabe onde o vento faz a curva? É no Acre mesmo que faz a curva? Enjoada nisso. Nós temos aí massas de ar. Entanto que nessa massa de ar, quando se vem justamente do sul, ela passa aqui em cima. Quando vem justamente de encontro, tem um ventozinho frio lá em Santa Catarina, esse ventozinho vai passar por aqui em algum momento, tá certo? Uhum. Mato Grosso. Então, aqui o vento faz a curva. Então, nós temos hoje, dentro desse encontro de massa de ar, nós temos a Bolívia, que infelizmente está queimando demais. Eu acho que vocês observaram até o vídeo que estava passando ontem aqui. Ó, isso queimou já bem aqui, tá bom? Infelizmente, do lado do Brasil estava ok, do lado da Bolívia estava queimando, estava muito estava se acabando. Uhum. Nós temos o Mato Grosso, que está queimando demais. Nós temos o Rondônia, que está. A situação está bem difícil lá, inclusive dentro das reservas. E temos também essa divisa aqui com o Amazonas. Também está queimando demais, inclusive com o apoio agora está vindo, a partir de agora. Ontem teve uma solicitação do Ministério Federal e eu conversei com o comandante lá. Eles estão descendo um pouquinho, trazendo a colaboração do Exército para poder justamente vigiar essa parte de fronteira. Então, essa massa de ar, tudo ela converge, ela, além da nossa colaboração, que o acreano está queimando também. Muito, né? Justamente porque não tem como para onde você ir. Essa massa de ar não consegue carregar para um lado e para o outro. Então, você consegue nessa quantidade que está exorbitante. O pessoal põe tudo culpa na Bolívia. É da Bolívia, é do Mato Grosso. Mas onde a gente olha, né, Coronel, é queimada, é o pessoal destruindo, tacando fogo, meu. Olha, ali falar uma coisa, não há falta de conscientização. O Estado do Acre, ele apresentou seu plano de contingência no mês de abril, e é onde foram chamadas todas as prefeituras para conversar. Que foram orientadas as prefeituras para quê? Para que começassem a divulgar, realizar a multiplicação de quê? De prevenção. Só tem um jeito de combater isso, é com prevenção. Se você não prevenir, infelizmente você não vai conseguir controlar depois. Uma centelha de cigarro provocada no meio de uma mata, ela vai embora, você não perde, tem mais controle sobre isso não. Tá? O acidente, eu tenho da nossa formação, e isso aí não foi nem da nossa formação, meu pai me ensinou, mas depois da minha formação foi colocado lá. O acidente ou o incidente ele vai ocorrer, uma hora você pode cair nessa cadeira. A proporção disso, de como você vai se machucar ou não, vai ser o preparo que você vai adotar. Então isso já foi feito lá atrás, em abril, o plano de contingência já foi apresentado, foi chamado esse prefeito para conversar, e já foram colocadas as equipes em campo. Nós estamos hoje com 170 homens em campo, em termo proporcional nós estamos em 17 municípios presencialmente. E temos outros 5 municípios que estão sendo
monitorados. É a primeira vez que o Estado do Acre faz uma operação dessa magnitude. Nós estamos com mais de 25 viaturas que estão de forma direta voltadas apenas para o abastecimento florestal. Né? Fora as outras agências ambientais, aí entra a Secretaria de Meio Ambiente, entre Macro Fiscalização, entre Pilotando Florestal. Tivemos a zona de flagrante há pouco tempo agora. Agora me falaram lá em Tarauacá, teve outro no Bujari. Então, assim, a colaboração da população, se ela não vier, infelizmente a coercitiva ela vai ter que vir um pouco mais forte. Até então estava trabalhando para a questão preventiva, conscientização. Agora vai ter que ir na coercitiva, porque infelizmente a conscientização não está valendo de nada. Acho que o pessoal deve pensar assim, né? Pode falar, velho, desculpa. Coronel, em relação à origem desse fogo, né, o que vocês do Corpo de Bombeiros acabam identificando, né? A gente sabe que aí no Acre tem essa questão da pessoa que queima pro roçado, aquela pessoa que mora na zona rural, mas fora isso, existem outros fatores, esses fatores mudaram, são pessoas que estão queimando a floresta para abertura de novas áreas aí para a questão de pecuária, de questão da agricultura, tem aquela pessoa que faz isso na maldade. O que vocês acabam identificando? O que é a razão desse roubo todo que está acontecendo na nossa região? A grande maioria ainda é por limpeza de roçado, tá? O grande agricultor, o grande pecuarista, ele não queima, porque senão ele perde o seu pasto. Então a gente não está lidando com o grande. Esse grande hoje, para ele, é prejuízo lidar com essa situação. O grande hoje, ele quer conservar o seu pasto porque ele quer pensando já no futuro. Ele quer o tratamento do solo. Então é o pequeno ainda, que ele chega para queimar o seu roçado, ele perde o controle, porque não combina com o outro colega, ou porque o roçado não é dele, ou porque ele é irregular, ou porque aquilo lá é invasão, ou porque ele está dentro de reserva. Infelizmente, todas essas pessoas, quando elas começam a fazer isso, por falta de conhecimento, ou por vergonha, impedir ajuda, auxílio, e pela proibição, ele começa. Só que, infelizmente, o que acontece? Ele perde o controle. Porque quando se fala em saúde ambiental, Wesley, ele é extremamente perigoso. Somente 10% disso aí é acidental. É aquele cara que está fumando um cigarrozinho, ele joga habitat do lado, nem percebeu. Ou com vamos supor, eletricidade passando constante, teve um balançar de vento lá, soltou uma cedeira, soltou no chão e começa. Ou alguém que deixou o vidro há muito tempo atrás, com calor, né? E aí aquela ignição começa. Isso aí é 10%, não chega nem isso. Mas a grande verdade é que a grande maioria ainda é as pessoas que estão fazendo o seu roçado e aí aproveita essa época justamente para fazer essa queima, preparando para a próxima agricultura, que é uma coisa cultural que já está ultrapassando. E aqui a gente não tem equipamentos, tipo avião que joga água, a gente vê nos Estados Unidos, não, é só caminhão com... Não, hoje o que acontece? Hoje já a Secretaria de Segurança Pública ela fez um grande investimento aonde já temos hoje um helicóptero com bomb jump. Só que, infelizmente, até por essa questão aqui, ó, o avião nem o Jumbo ia voar. Tá? Ele consegue utilizar ele para isso. Agora uma dúvida, com essa fumaceira toda, os radares conseguem captar os pontos de calor? Consegue. E é feito isso aí todos os dias, monitoramento. Nós estamos hoje com 213 focos. 213 focos agora. A gente vê toda hora o caminhão do bombeiro passando, correndo, né? É muito. Só que assim, são 213 focos no estado do Acre todo. Aí tem algumas coisas que a grande maioria são pequenas, são urbanas. Essa aí causa um grande desconforto. Mas as que causam maior estrago ainda são aquelas que são mais longe. Por exemplo, uma Serra do Boa, que a gente nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, uma fazenda dessa, por exemplo, essa aqui está naquela que eu falei para você anteriormente. Tá? Que a gente está falando de um grande queima, que realmente tem uma grande concentração de fumaça. E que se torna muito extensa. Coronel, seu queimada aí lá na Serra do Boa, né, Serra do Divisor, Parque Nacional. Inclusive a gente tem imagens aí, né, se nossa produção está no ar aí também, essas imagens, e é algo, como o senhor falou, Coronel, que pelo menos eu não me recordo de um incêndio, né, nessas proporções ali na Serra do Divisor. O que foi que aconteceu por lá? Qual o relato que vem de lá? O que o senhor tem de informações desse incêndio lá na Serra do Divisor? Assim como para você também foi uma surpresa para todos nós, né? Eu, nos meus 30 anos de profissão, eu só vi alguma coisinha ou outra, mas pequena, nada que fosse nessa proporção. Até chegou até a ser um pouco estranho para a gente, né? E o que aconteceu? Alguém, né, segundo relatos, né, de terceiro não foi identificado, vai ser feita a investigação e quem está tomando conta é o ICMBio. O que eles pediram foi o nosso apoio na colaboração, na contenção do incêndio que estava avançando demais. Lá é um local muito acidentado. E ó, dá para observar que alguns aceitos que estão sendo formados ali é a quebra do tufo. Você tem que cavar o solo, está sendo cavado para impedir que ele passe para outra área.
né? O acervo não foi construído em apenas distância, foi construído em profundidade. E nós temos uma dificuldade imensa lá. A gente está falando, esse local que você está vendo, esse é o Combatente Júnior. Ele teve que subir de onde ele estava da base para ir, ele tem que caminhar 2 quilômetros, tá? E 2 quilômetros em suspensão, em altitude, porque da base para aí são 200 metros de altitude, é um terreno totalmente acidentado. Então ele já tinha subido, já estava descendo, inclusive, não sei se você recorda, tem um mirante lá, né? E já ia na direção desse mirante. Foram mais de 14 alqueires que já foram queimados nesse local. Então lá, o que aconteceu? Esse cidadão perdeu o controle, e aí, infelizmente, ele invadiu a mata, e estava queimando toda essa parte, né, que é mais térrea. Por exemplo, algumas copas, né, que estavam mais secas, palheiras, elas vão sendo consumidas. Só que ela vai destruindo todo aquele terreno. Então, o que acontece? Muitas árvores começam a cair. Quando ela cai e atinge o chão, ela começa a queimar novamente. Então, o que nós fizemos ali foi uma interrupção, tá, para evitar que ela passe para outro local, e agora a contenção está sendo apenas desses 14 alqueiros para tentar que ela fique restrita a esse local. Nesse exato momento, a gente está tendo monitoramento, a gente tem que ficar rodeando todo o local o dia todinho para evitar que ele passe para outro local e deixar que a queima se concentre somente ali. É extremamente difícil, primeiro, pelo terreno que é muito acidentado, tá? E o tipo de vegetação que se encontra lá. E qual a força? Hoje está todo mundo na ativa, Coronel Azul? Não tem ninguém de fera, não tem como, né? Certeza, assim, a gente tentou, aquelas pessoas que têm, a gente também não se acumular demais, daqui a pouco já tem uma versão. Não vai? Cara, agora, é impossível, né? Ele vê uma lagação, uma seca extrema, né? há 10 anos atrás, há 30 anos atrás, quando eu no bombeiro, nós tínhamos 2 épocas muito características, né? Mas hoje, em virtude primeiro, da modernidade, em virtude das cidades que cresceram demais, a população cresceu demais, e o tipo de atividade, então hoje não tem mais época boa, época ruim, né? Isso, é claro, se agrava muito na época da cheia e se agrava muito na época da seca. Mas hoje a gente está com um número excessivo. Então, só no ano passado foram mais de 30 mil ocorrências atendidas. E aí eu não estou falando de 100, por exemplo, estou falando de mergulho, eu estou falando de vistoria técnica, eu estou falando de atendimento nas escolas. Nós estamos hoje com 3.200 crianças dentro das escolas, tá? São 2 escolas militares e 2 escolas cívico-militares. Nós estamos aí dentro da Força Nacional, do seu pai tem gente nossa, depois você está vindo na aeronave, Ministério da Justiça, Ministério Público. Então, assim, cresceu a gama de atividades do bombeiro que não tem mais a época. Essa época. Agora, claro, nessa concentração desse nível que está agora, o que nós fizemos? Um plano de operações para concentrar o maior número de militares possíveis na ponta para dar a devida resposta. Agora, claro, tem que agradecer aqui ao governo federal, que foi, mediante o plano que foi apresentado ao governo federal, a gente está conseguindo custear todas as despesas desse pessoal que está em campo. Tem gente que está há mais de 30 dias que não vem em casa, está direto no campo, só vai de um lugar para outro. Tem gente lá em Jordão, até então a gente tinha falado em incêndio do Jordão, está tendo incêndio do Jordão. Tá bom? Graças a Deus a gente conseguiu mandar, um público, né, de difícil acesso, a gente não gosta de chamar de isolado, né, município isolado, não, é de difícil acesso. E lá está estourando o número de incidentes, eles foram para lá e graças a Deus conseguimos monitorar e controlar, mesmo mediante a crise hídrica que está tendo lá. Né? Mas tem gente que está há 30 dias que não vai em casa. Tá? É um momento agora extremamente delicado, que merece uma atenção maior de todos. E há alguma cooperação internacional, Coronel? Não. Nenhuma. Tudo está sendo feito pelo governo do estado e pelo governo federal, tá? E aqui a gente tem que deixar citado o Ministério da Justiça, que tem feito uma colaboração imensa sobre isso. Temos também que destacar alguns parlamentares que vieram e patrocinaram, né, compreender a complexidade do serviço do Corpo de Bombeiros e vieram fazer esse investimento. E o governo do estado do Acre que está colocando a força máxima para fazer esse atendimento. Seja ela no combate à incêndio florestal, seja ela no combate à crise hídrica, seja ela na crise alimentar, seja ela em qualquer tipo de setor. Ele está podendo colaborar com relação a isso. Qual é o nome daquela bichinha enjoada da baixinha lá que fala que só no mundo todo? Uma greca. Cadê a greca? Cadê o Leonardo DiCaprio? Só na Amazônia, cadê? Fala pra mim aí, Wesley. O Wesley tá de boa, tá lá em Brasília não tem fumaça, é friozinho. Rapaz, Wesley, aqui eu vou te falar. Há meu amigo aqui em Brasília, a situação também, olha, agora há pouco, eu tava vindo aqui para casa, eu moro aqui próximo da Floresta Nacional de Brasília, tá pegando fogo em tudo aqui, né, foi até destaque aí nacional, eu tava vendo dos jornais hoje aqui pela manhã, tá pegando fogo, Brasília tá cheio de fumaça, ontem em Brasília bateu aqui 7% de umidade relativa do ar, ruim para respirar, olho ardendo. Amigo, a situação do nosso país, né, Coronel, aproveitando esse gancho, há menos de 6 meses, como o senhor disse,
a gente teve uma enchente histórica, né? Uma das maiores da história do Acre, 18 municípios afetados, agora uma seca. Como é que o senhor vê esse desafio, né, do Corpo de Bombeiros que está ali na ponta, que, pelo que a gente está vendo, isso aí vai se intensificar, está se intensificando e vai ser é a nossa nova realidade, né? É a nova realidade mundial, Wesley. Tá? Que até então a gente não tinha pensado nisso, eu pelo menos não imaginava isso, vou falar de 30 anos, não, 10 anos atrás, você não imaginava essa complexidade de atividades ocorrendo ao mesmo tempo. Para mim foi extremamente desafiante como gestor, né, juntamente com os demais combatentes, mas você está tomando conta de todo o Estado, uma complexidade de um desastre naquela proporção, né, e você ter que dar resposta a essa população que é muito carente, muito humilde. O que eu entendo é que o Brasil, não é o Estado do Acre, é o Brasil, ela vai ter que fortalecer essa questão das ações preventivas, seja pelo Ministério da Integração Nacional, seja pelo Ministério do Desenvolvimento, seja também com a colaboração com os demais ministérios. Para quê? Para que realmente a gente consiga dar respostas mais rápidas para todos esses grandes eventos, esses grandes desastres que vão se intensificar pelos próximos anos. Eu não se ouvia falar, por exemplo, eu atendi uma ocorrência de incêndio, aí eu vou tirar a parte de incêndio ambiental e vou tirar a parte de alagação. Eu atendia um incêndio de residência, um a cada semana, hoje eu atendo um incêndio todo dia. Em certificação. Por quê? Porque a casa ela modernizou, toda pessoa hoje tem que ter um ar-condicionado, só que o cidadão ele modernizou com ar-condicionado, mesmo a tomada do ar-condicionado, a mesma linha, ele liga lá o frigobar dele, liga lá o ventiladorzinho dele. Uns bejaminzinhos assim, vai sair botando, né? Aí, antigamente, você tinha um fio lá, você comprava o Bitola 14, o cara dizia que era 14, agora diz que era Bitola 14, vem com 10, e o cara mete carro em cima daquilo. Agora compra o carro elétrico, pô, na elétrica, O carro elétrico tá tomada também. Aí, muitas vezes, por exemplo, vamos colocar aqui, faz quanto tempo que você não faz revisão na sua casa, José? Aí, a instalação elétrica é desde quando eu construí, há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Aí você usava uma quantidade de equipamentos elétricos. Exatamente. Usa Y, e aí realmente de temperatura. Então, assim, os incidentes eles estão aumentando, a temperatura está variando. Eu me lembro muito bem que a gente ia para a escola, por exemplo, eu só tive o prazer de ter ar-condicionado quando casei com minha esposa. Meu primeiro ar-condicionado foi aos 25 anos de idade. Na escola que eu estudei, seja pública ou a época eu passei na privada, não tinha ar-condicionado, era tudo ventilador. Hoje em dia, toda e qualquer sala de aula, seja da rede pública ou privada, você não consegue dar aula se não tiver ar-condicionado, porque a temperatura aumentou demais, tá? Então, os tipos de incidentes climáticos, eles estão decorrendo de uma velocidade muito grande. Então, o Brasil, ele precisa se preparar para isso. O exemplo muito clássico sobre essa situação foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A proporção que foi tomada, por exemplo, o Rio Grande do Sul é o tamanho de um país. A proporção que foi tomada e o tipo de ajuste que foi feito para lá, para aquela população atender o primeiro socorro, foi algo assim inimaginável. E ele digo mais, não vai parar por aí. A população do Rio Grande do Sul vai demorar uns 20 anos para reconstruir aquilo lá. O estado do Acre tem um histórico com relação a esse tipo de evento. A população parece estar pré-preparada, né? Só que, no entanto, olha a magnitude que está alcançando, a gente nunca tinha ouvido falar, pelo menos fazia muito tempo que eu não via uma condição dessa. Você está com 250 miligramas, a sua condição de ar está péssima. É como se você estivesse fumando 4 maços de cigarro. Eu nem fumo. Não coloquei o cigarro na boca, estou fumando o dia todinho, né? Todos nós estamos sofrendo com isso. Então, eu acredito que nós devemos que ter programas a nível federal, tá? O Estado está tentando caminhar já nesse eixo, mas a nível federal, para justamente tentar dar resposta a esses grandes eventos, esses grandes desastres que vão se intensificar, sim, nos próximos anos. Vai se intensificar e vai ficar muito mais difícil você lidar com isso. Para efeito de esclarecimento, fale aqueles números que o senhor falou sobre as partículas do ar e do que é bom, ruim, péssimo e como é que nós estamos. Preste atenção nisso, Só, qualidade, ó, boletim de qualidade do ar. A secretária Júlia, Secretaria do Meio Ambiente, acabou de me mandar, que é o Rio Branco, está 250 microgramas. Santa Rosa está 214 e assim vai descendo. Para ficar boa, Wesley, tem que estar de 0 a 12, para ficar boa. Para ficar moderada, tem que estar de 12 a 35. Para ficar ruim, tem que estar de 35 a 55. Para ficar muito ruim, está de 55 a 150. Para estar péssima, tem que estar de 250 a 350. Nós estamos com 250, está péssimo. Tá bom? E falta pouquinho para ficar extremo, que é 350. Tá bom? Extremo, ou seja, hoje é aconselhável você usar só máscara, além da hidratação. Muitos jovens e muitos idosos
já estão sentindo a garganta, os olhos, os postos de saúde já estão ficando lotados, o Estado já começou a adotar algumas medidas, seja na área de prevenção ou seja na área de atendimento. Vou até ler aqui, ó, fiscalização, policiamento, que a gente já mandou tudo para a rua, o Luiz de Saúde já está recomendando à população a evitar atividades esportivas. Por exemplo, nas nossas escolas, desde antes de ontem, já foi proibida atividades esportivas fora de sala de aula. A gente ia colocar a molecada, inclusive, para marchar, proibiu, o governo do estado tomou atitude de cancelar o 7 de setembro, porque não vai só a criança, vai o pai da criança, vai a mãe da criança, vai a avó da criança. Então, tudo isso aí, essa atividade, ela vem a prejudicar. Tá bom? A questão também de os leitos já foram aumentados para tentar atender, porque vai ter um aumento gradativo com relação a isso. Na rede da educação está começando a se analisar se vai continuar ou não, porque tem 2 pontos a ser verificados na educação. Se a criança fica em casa, tá certo? Ela vai continuar fazendo atividade. Ela vem para a escola, pelo menos manter-se ocupada e ter sua alimentação. Né? E ali, pelo menos, tem um ambiente que está mais ou menos controlado com ar-condicionado. E toda criança tem condições de ter ar-condicionado. Então, são várias coisas que estão sendo tomadas e adotadas ao mesmo tempo para tentar mitigar. Mas nada disso será o suficiente, mais uma vez, voltando na etapa inicial, se não tiver colaboração da população. Pois é, o Nogueira e os nossos colegas aqui fumam? Não. 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 É. Tô... Falta 4 dias já. 4, 5 dias. Nós estamos fumando conforme volta. Coronel, aproveitando essa questão da conscientização, né? Como o senhor disse, seria interessante se as pessoas se conscientizassem. Mas é o que a gente não está vendo. Né? O senhor é favorável, por exemplo, a um endurecimento de quem pratica essas queimadas criminalmente, punições mais severas para essas pessoas, já que a conscientização não basta, a gente sabe que tem uma lei aí, mas não dá conta. O que o senhor acha que é necessário fazer também para que as pessoas, né, já que não vai pelo bem, possam ir pela dor ali, de certa forma, responder criminalmente, ser preso por isso, porque essas pessoas elas estão cometendo um crime que estão afetando aí milhões de pessoas, né, Brasil inteiro. Já está ocorrendo já, a partir de ontem, aliás, desde a semana passada já estávamos com gripe, a equipe em campo, e ontem foi determinado, né, pelo governo do estado do Acre para que fosse intensificado a questão da fiscalização e a questão coercitiva, aonde a prisão é flagrante com relação à detenção e crime, né? E já foi, inclusive, como eu falei logo no início, já foi identificada uma pessoa, outra em Bujari, outra em Tarauacá. Então, daqui por diante, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, o IMAC estará realizando, sim, né, as devidas detenções quando necessário. E também estará ocorrendo a partir de agora, já estava, né, a identificação dessa área, e aí ela vem entre o Ministério Público como algo apoiador para que realmente a gente consiga fazer a identificação do cidadão e também fazer valer isso no bolso do cidadão. Tá? Para que ele realmente venha a sentir isso aí de uma forma, porque o que está sendo causado com isso é uma superlotação de hospitais, uma superlotação de postos de saúde, e com isso traz um grande gasto para todo o serviço público e não vai ter como atender todo mundo com a mesma qualidade. Essa é a grande verdade. Coronel, no caso é só a prisão em flagrante, aí você está pegando? Porque às vezes é uma área muito grande, um vizinho tacou, pegou outra área, como é que vocês... São 2 pontos. A prisão flagrante é aquele que deve presenciar. Essas aí já foram 2, tá bom? Agora aquela que infelizmente não teve a prisão em flagrante é identificada a área, e essa área, se for reserva ambiental, vai ser através de IBAMA, se não for reserva, for simplesmente área de terra normalizada, aí entra o IMAC identificando essa área e fazendo a sua devida notificação. E como é que está o impacto psicológico e físico para os bombeiros, para a equipe? O pessoal já é muito bem preparado com relação a isso aí, né? Por exemplo, nosso treinamento ele não começa agora. Logo que finalizou a alagação, lá pelo dia 22 de abril, já começamos os treinamentos, né? E aí o que a gente faz? A gente está investindo muito em termos de equipamentos. Então, todo bombeiro militar hoje, ele vai com a sua máscara de proteção, com os devidos refios, para tentar mitigar, amenizar. Por quê? Porque a saúde dele tem que estar pelo menos ali amena, para poder aguentar esse papo, porque o cara sofre. A temperatura, ele está falando no início, a temperatura chega, cara, vai depender muito, mas pode chegar a 50 graus tranquilamente, ali você combatendo. Só que não é uma atividade de 1 hora. Toda vez que o bombeiro entra em ação, é no mínimo 12 horas de ação. Ou seja, o cara sai 10 horas da manhã e vai voltar 10 horas da noite, sem parar. Então ele tem perda de eletrólito, tem perda de calorias, ele tem perda de água. Cara, ele fica pesada a situação. Então eu tenho que prepará-lo bem antes, tá? E durante 10 dias eu jogo ele ali full, dou uma folga ali ou 2 e continua novamente, né? Agora, é claro, a gente tem baixas, não tem jeito, isso é normal, isso faz parte, até porque tem muita gente que não vai aguentar esse repuxo até o final, né? Tem alguns deles que já estão há 30 dias já direto, né? E são pessoas, mas de vez em quando, infelizmente, nós temos baixas sim.
E é normal, não tem jeito. O ser humano, para conviver com isso, Tem seu limite, né? é como se você estivesse jogando. Alguém gosta de futebol aqui? Ah. É como se você, ao invés de jogar futebol durante 1 hora, você jogasse durante 10 horas. É o mesmo impacto, tá bom? Aham. A diferença é que você não vai estar correndo, mas você está convivendo com calor ali diário. Tá? Como se você entrasse na sauna, só que essa sauna é permanente. Então a gente tenta preparar o máximo possível, dotando eles os equipamentos necessários para isso. Wesley ia falar. Wesley, fazer uma pergunta? Teve alguma ocorrência dessa questão das queimadas fora que te chamou mais atenção? Algum caso, alguma situação específica que acabou, você achou curiosa, enfim, alguma coisa que chamou atenção? Já teve várias, Wesley. Teve uma em Madureira, inclusive lá era uma área que já estava pré-abandonada, o cidadão começou a fumar um cigarro, outro tipo de coisa, que de um simples incêndio ambiental consumiu toda a edificação, não sei se você acompanharam. Teve outro que nós tivemos aqui em Rio Branco também, que o cidadão começou a queimar o seu roçadinho, foi fazer uma limpeza aqui próximo à Vila Acre. E nessa limpeza, ele infelizmente ele causou mal à sua própria residência, que era de madeira, Uau. tá certo? E quase danificou a casa do vizinho. Nós tivemos mais umas 4 no interior que estavam justamente nessa mesma situação. E tivemos uma agora na Embrapa também, que a Embrapa pediu socorro para a gente. Fomos lá porque, por mais que tivesse feito o acero uma distância relativamente alta, mas chegou a pegar nas árvores, né? E o perigo das árvores em passar para a edificação e também para o restante lá da área de pesquisa que eles têm, né? Que isso aí é de área de conservação, de pesquisa. E ali estão anos e anos de trabalho, né? Então o pessoal ligou pra gente e disse: olha, comandante, eu não quero perder seu ano de pesquisa. Vamos para lá, vamos com força total. E graças a Deus conseguiu segurar. Então são vários exemplos que a gente está tendo até agora, só na parte de incêndio. Teve agora em Habitaçolândia, lá, em Brasileia, na verdade, né? No lixão de lá. Deu problema, né? Em Habitaçolândia e foi em Jordão também, né? E por que pareça, esse ano aqui em Rio Branco não teve no lixão. Olha aí, ó. Então, lado bom pelo menos. O lixão falou, né? Então, quando pega fogo, dá um trabalho pro bombeiro, hein? Não, O lixão, tu apaga, vai embora, daqui a pouco explode em algum lugar, né? É o tal do negócio raso, né? Sai. Não, engraçado assim. E o gases lá Eu acumulado. trabalhei muito tempo na Secretaria de Segurança Pública. Quando você vai para uma ocorrência policial, é chato. Mas ali, você fez aquele atendimento, que pode durar ali, em média, no máximo, estourando 20, 30 minutos, o que demora para a delegacia, até lavar o flagrante, tá bom? Você entregar o cidadão, lavar o flagrante, fazer depoimento, demora mais aquela parte contratual. Se você vai ali para a saúde, demora mais você ser atendido. Quando você é atendido pelo médico, fez atendimento, faz a medicação, ou você vai embora ou você é internado. Agora, meu irmão, quando você entra no incêndio, você não sabe se vai durar uma hora. Tem uma vez aí, eu vou contar com uma experiência pessoal, né, que eu entrei ali, na época não tinha ainda o Arena da Floresta, eu passei 7 horas ali dentro, mano. Foi 7 horas e não acabava de jeito nenhum, tá? Porque é uma coisa extremamente cansativa. Você não tem noção de como é isso. Não, e você usa aquele equipamento, aquela roupa já quente no meio do fogo, com oxigênio, meu Deus, isso é horrível. Agora, quando aquela roupa ela é bem preparada, ela é térmica, ela segura, como é que é aquela resistência daquele material? Ambiental, a gente está usando essa roupa aqui normalmente só com a máscara, porque quanto menos peso você carregar, melhor, tá? E a temperatura você já sabe que vai variar ali 40 graus, 40, 42, 43. Então você já sabe como você vai lidar com a situação. Já para o incêndio de edificação, não. Aí já é diferente. O incêndio de edificação, nós temos ali vários materiais que estão ali em suspensão. Então você não sabe o que você está inalando, você não sabe o que você está sofrendo. Então nós já usamos a roupa apropriada, que aí é nosso equipamento de proteção individual. Cada bombeiro hoje tem o seu com capacete. Para quê? Para evitar que o cidadão seja contaminado por algo. Então aquela roupa ela é preparada até 60 graus Celsius tranquilamente, podendo chegar a ter contato com o fogo no máximo até 1 minuto, tá? Fogo mesmo, você pode ter e consegue sair ileso dali, é o máximo que você consegue, tá bom? E é claro, isso é tudo feito testes, assim por diante. Para quê? Para que assegure que o cidadão consiga trabalhar um determinado tempo ali em contato. E aí vem o equipamento de respiração autônoma, que é aquela máscara que vocês estão vendo com oxigênio. E aí vai depender do consumo de acordo com a administração. Se tiver muito ofegante, o tempo é menor. Se tiver mais tranquilo, o tempo é maior. Então, hoje, aquela roupa, sim, é preparada para entrar em grandes incêndios. É preparada para isso. Mas não quer dizer que ele também fica imbatível. Né? Ele tem Não é o super-homem, não, né? Você não ele tem que chega. saber coordenar, por exemplo. Nós tivemos incêndio lá no 2º distrito, não sei se você lembra, aquele galpão, que teve um ano retrasado,
2022, né? Ali tinha grande material em suspensão de tipo que era de material pecuário, que tinha veneno, tinha algum tipo de agrotóxico, tinha algum tipo de... Então, ali foi considerado tudo bem entrar com essa máscarazinha, respirando certinho, para que você não venha inalar algo que você não conhece, para posteriormente não ficar ruim. A fumaça por si só já é ruim, agora fumaça misturada com medicação e outros materiais que você não sabe o que é isso, suspensão, meu irmão. Tanto que nós temos aí várias pesquisas a nível do mundial no número de bombeiros que morrem de câncer, né? Então foi por isso que se valorizou muito esse lado, para que o bombeiro ele não venha diminuir o seu tempo de vida. Hoje o bombeiro militar, a média de idade dele para falecimento são 60 anos de idade. A gente quer ver esse aumento ser um pouquinho mais para 65, 70 anos. 60 anos. 60 anos, é a média nacional, a média mundial. Eita. Cara, Coronel, como é que tem sido a estratégia e o planejamento do bombeiro? O senhor falou, né? Está passando na Amazônia, no Acre, eventos climáticos assim, opostos, né? No ano de chuvas torrenciais, eu me lembro. No ano passado, né, que choveu tanto, 3, 4 dias, que alagou São Francisco, nunca tinha alagado, né? Viu? Um dia, né? Um dia. Ele teve. Foi isolado o aeroporto, né? Um dia, sabe? Sofreu mais de 100 mil pessoas. Depois a situação, como eu falei anteriormente, é algo que a população tem que começar a se preparar. Né? Que esses eventos extremos são causados não é por ninguém, não. Só por nós. Pronto, acabou. Isso aí é fato. Isso. Né? Mas o pessoal tem que conscientizar. Se você conscientizar, amém. Se não conscientizar, vai continuar sofrendo. Tá? A gente pode até citar a Bíblia aqui, né? Simples. Mas assim, hoje o que acontece? Nós já estamos com um poder operacional para resposta muito bem fundamental. Um dos maiores investimentos que nós recebemos nos últimos 5 anos do governo do estado dentro da instituição, seja ela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, e aí eu posso falar pelo todo o sistema integrado de segurança pública. Então, hoje, o bombeiro militar para resposta ele está preparado. Faltam algumas coisas? Faltam. Por exemplo, nós não temos escada aqui? Não temos, né, para essa identificação. Mas é algo também que hoje, pela nossa preocupação básica, nossa preocupação básica é o quê? Dar resposta imediata para aquele primeiro incidente que está tendo. Que é a incendificação, é o mergulho que tem que ser realizado, tá bom? É uma captura de animal, é o incêndio florestal, é uma vistoria que você tem que realizar, e assim, são atividades, uma perícia que você tem que realizar. Então, para esses serviços básicos, hoje o bombeiro militar está devidamente preparado, devidamente especializado para isso, tá bom? Para dar essa devida resposta. Por exemplo, silos. Nós temos mais de 20 silos, vocês sabiam aqui? Não. Pois é, nós já temos mais de 20 silos. Essa questão da crescente, da questão da agricultura, foi necessário construir silos. Um incidente de silo é a coisa mais perigosa do mundo. Todo mundo pensa que é pôr de gasolina, não, né? É perigoso demais. É mesmo? Porque põe em suspensão. É aquela, tanto seja da soja, como seja do milho, fica aquela poeira em suspensão. Então, essa poeira em suspensão pode ocasionar algum tipo de incidente que venha ocasionar uma simples explosão. O cidadão cair em cima ou dentro do silo daquilo lá, pode ficar enterrado no local daquilo sem conseguir se retirar. Então, são vários fatores. Wesley, Tanto de assunto, falando mais um pouco por isso, o que um pouco dos bombeiros, qual é a ocorrência? Primeiro que chega um pouco dos bombeiros, o que dá mais trabalho para vocês? Olha, todas dão trabalho. Agora tem aquelas que são, não é que seja chata, é porque se torna curiosa e ao mesmo tempo desafiadora. Captura de animal. Tá? Porque assim, você chegar a capturar um bicho preguiça é uma maravilha. Né? Ele vai ali atravessando a rua, vai chegando no ponto, ele é até carinhoso, né? Teve até uma bicho preguiça que um dia desse subiu na viatura, eu acho que queria até dirigir, né? Que ela ficou animada. Agora, quando tu chega no canto lá que tá um macaco, por exemplo, um macaco prego tá dentro da padaria, arrebentando tudo, o dono querendo matar o macaco prego e a gente pegar esse macaco prego dentro da viatura. Tinha uma pessoa dentro da casa, no galpão, pegar o macaco prego, meu irmão. É a situação, né? Semana passada, uma das suas equipes foi pegar lá na 6 de agosto um porco-espinho. Porco-espinho. Teve essa ocorrência aí, a mulher filmou e passou nas redes sociais. Não, então ele não foi pego semana. Não, tá com um mês mais ou menos. Ele chegou próximo, ele nem avançou, tava preparando o ambiente e o bicho, pum, disparou. Aí, pam. Eita! Ele nem tinha se preparado ainda. Só acho que ficou só no antebraço aqui, né? Os espinhos, né? Então, vai lá, o cidadão que liga pra pegar um jacaré que tá dentro do ambiente aquático. Né? E tu explica pra população, cara, mas tá dentro do ambiente dele, mas o jacaré, né? Teve um jacaré que foi pego, não sei se você prestou atenção, há tempos atrás o pessoal filmou que tava dentro da rede de esgoto, que tá sendo algo normal hoje, né? Se a gente tá invadindo o espaço do animal, o animal tá vindo procurar o alimento mais fácil, é assim que ocorre, é normal, é um fato. Tá? E por isso a incidência de captura de animal que estava ocorrendo demais. E a gente pegou dentro de uma rede de esgoto que estava passando dentro de uma casa. Cobre, então, nem se fala, né? Então, tá tendo uma incidência muito grande. Jaguatirica,
porque não era tão comum a gente pegar, tá pegando direto agora, tá? Estão vindo da floresta para procurar o quê? Alimento. O alimento mais fácil é onde? Dentro da cidade. As pessoas concentram lixos dentro da cidade. Então, essa aí eu acho que não é que seja chata, ela é trabalhosa, então a gente não sabe o que vai encontrar, né? E fica muito incerto daquilo que a gente vai realmente ter como agir. Então o cara já, tipo assim, os meios de fortuna e a criatividade tem que ser usada, porque senão ele apanha. E às vezes explicar para o cidadão que, por exemplo, tá no interior, aqui na capital não, os sectos aqui apanham direitinho, a gente manda, eles entregam, recepcionam, mas às vezes você fala assim, mas o bicho preguiça tá ali na árvore, a casa é dele. Não, mas ele é perigoso ele descer. Não, é perigoso ele atravessar a rua, é perigoso ele descer, é perigoso ele cair da árvore, né? Então você explicar isso pro popular também, aí fica um pouco delicado, que às vezes a pessoa, né, e assim, Wesley, tem de tudo, tem até índio perdido da mata, irmão. Tá negando, rapaz. Pelo dia conhece. Irmão, cara, hoje eu já tive ocorrência já de indígena perdido na mata, e eu já tive ocorrência de indígena que morreu afogado, mano. O mundo tá perdido. E o índio se perder na mata, pra mim, essa. Não tenho como aceitar. Mas eu tô falando sério pra ti. E não foi ano passado, não foi esse ano, mano. Tem de tudo hoje, cara, tem de tudo. Mas graças a Deus a gente tá caminhando aí pra produção. Por exemplo, hoje o Estado do Acre ele é referência em termos de binômios. São cachorros que fazem salvaguarda e fazem busca, né? Nossos binômios hoje já são certificados. Já estamos, inclusive, já colaboramos com outras instituições. Vieram, pegaram nossos binômios aqui e levaram para Amazonas, o Pará, o Pernambuco, para Rondônia. Todos os estados já vieram pegar, porque só esse ano já foram 6 buscas realizadas por eles. Um binômio faz o serviço por 10 homens. Um cachorro faz o serviço por 10 homens. Você lança ele vai embora. E é o investimento que a gente está fazendo. O ano que vem, se Deus fizer tudo dando certinho, nós vamos começar a implantar o serviço aéreo médico aqui, e transporte de droga também, para justamente esses eventos, que é um fato que precisa, não tem mais jeito como adiar mais isso, tá bom? A prova disso foi na alagação, que precisava ficar todo tempo transportando do lado para o outro, e agora também nos incêndios ambientais, que ficava transportando tropa do lado para o outro, e o atendimento aéreo que precisa dessa população que vive nesses locais mais longe, que precisa do atendimento médico mais rápido. Estamos aí já na fase de construção do avião, deve entregar aí em julho do ano que vem, e a gente, junto com a saúde, vai realizar esse atendimento. Aquilo que necessita. Um helicóptero para a corporação já é necessário, então? Já o helicóptero hoje já está muito bem atendido pela Secretaria de Segurança Pública. Ela hoje já tem 3 aeronaves, três aeronaves que são de asa rotativa, então hoje não é mais necessário isso. Né? Então hoje se sentiu essa necessidade de você pegar uma aeronave que viesse a comportar uma maior quantidade de pessoas dentro dela e a múltiplo de atividade, que a nossa vai ser com 11 passageiros, tendo condições de colocar 2 UTIs dentro, né? E com isso fazer a sua aplicabilidade dentro do estado do Acre. Normalmente falando, essa temperatura, isso vai até meados de que tempo desse ano, mais ou menos, para as primeiras chuvas começarem a vir? O nosso planejamento sei que tá tudo doido, né? Tá muito incerto, né? Tudo muito. Tanto que a alagação começou em março, né? Era. Foi terminar em abril, né? Ou um mês de alagação. Geralmente era o quê? Fevereiro. No mais tardar, final de março, maio, já acabou-se. Acabou, né? Então esse ano foi em março e foi até lá pelo dia 22 de abril, né? Quando finalizou com relação à retirada do pessoal lá no Parque de Exposição. Eu acredito que seria guerreira, né? Porque eu vou te falar, um tempo desse estava a 42 graus, no outro dia fez 16. Aí vem uma fumaça, né? Veio uma alagação. O senhor acha que essa grande seca, ela tá indicando que haverá uma próxima grande enchente? Rapaz, eu sou da cultura popular, né? Então da cultura popular, os pés de manga tá tudo cheio, hein? Exato. Sabe do assunto? Fica, Max. Sabe do assunto, Wesley? Quando há uma grande safra de manga, é uma grande enchente. Eita. Dizia meu avô. Eu não descarto mais nada. Assim, eu sei que a gente está brincando aqui, né? Tudo se leva para o lado científico e isso aí está sendo muito bem fundamentado. Mas, diante da cultura, né, e pelo histórico que nós temos na nossa região, eu acredito sim, para vir uma grande enchente para o ano de 2025. Eu não sei se vai ser na mesma proporção, pegando o maior número de municípios, ou vai se concentrando em determinada área. Por exemplo, Brasileira, coitada, já se vier a terceira, pode pedir música, né? E o Brasileiro vai aguentar uma terceira na mesma proporção que você. Grande parte, aí o Wesley conhece também, é muito preocupante ali em Tarauacá, porque você tem uma convergência de 2 rios
que a sua velocidade de ação, ela barra direto na cidade. O rio corre aqui, e aí tem a cidade. O outro corre aqui, tem a cidade. E tem a convergência aqui. Eles nunca vão parar de ter enchente ali. E assim, eu vi Lembro que de- saiu. Olha, Pode falar. Eu lembro de um ano em Tarauacá que foram 12 alagações, irmão. Não, 12 anos. O cara já saía, voltava pra casa não. Até 12 vezes. Aí Não, não tem como que aguente, né? Não, Tarauacá é um caso à parte, né? O pessoal fala, como é que vai pra corrigir isso aqui? Rapaz, só mudando. Tem que sair de lá, aquela cidade tem que sair dali. Ou ela tem que recuar mais pra frente, ou antes da ponte, porque, gente. Historicamente, Tarauacá, aliás, todas as cidades do estado do Acre, elas foram construídas, né? Elas foram na margem do rio, né? Até porque o nosso transporte principal era o rio. E agora o rio está comprometido, né? Nós estamos numa situação. Mas, coronel, o cara que fundou Tarauacá, ele comeu uma banda, ele fez um erro muito. Ele ficou na beira do rio, no meio da convergência de dois rios. Ele nunca pensou na vida dele que se um encher, o outro não encher, vai atacar, né? Aquela geografia ali está comprometida já, Não, de fato. De 100%, fato. cara. Ela foi. É assim, o prefeito de lá tem uma dificuldade imensa, né? Que ele mal acaba de asfaltar, já está pipocando. É uma situação administrativa, é difícil você manter aquela questão da estrutura lá de ruas, né? Aí em Brasilé tem um bairro que quando alaga, ele é uma ilha, né? Então ele fica ilha. Nem é Brasil e nem é mais Bolívia. Ele é independente. Exatamente. Ele é independente ali. Exatamente. Lá teve a situação de Brasília foi extremamente grave, né? Tanto que o nosso subcomandante, como ele comprou no ano passado, ele disse não vai para lá de novo. E foi a melhor escolha que foi feita, porque no ano passado nós entramos de forma antecipada, mas sofreu muito. O município de Brasília, eu digo que de todos os municípios foi o que mais sofreu. Em termos de infraestrutura. E outra, e não foi só o município, foi o estado lá também, porque lá afetou a Secretaria da Fazenda, a Polícia Civil, o Posto de Saúde, uma série de outras edificações. Lá, Brasília, algo vai ter que ser feito, refeito um plano de trabalho, porque vai ser algo que está se tornando normal ao longo dos anos. Ou o empresário, o morador, ele se adequa, né? Aumenta a sua casa. Faz umas palafitas lá e Faz não reclama pra- depois. Lá foi uma verdadeira operação de guerra. Nós tivemos um dia lá que nós tivemos que chamar energias e tivemos que aumentar a altura, né, justamente da passagem da rede elétrica, porque senão lá existe um arco que ele faz, né, 7 metros, e se ele atingisse dentro da margem de água, ele matava todo mundo que estava passando ali por baixo. Então, foi algo assim surpreendente. Lá foi uma operação de guerra, foi feita em Brasília, né, e engraçado, né, lá, uma operação de guerra, aí você chega em Capixaba, não tem nada, né? E Chapuri subiu e desceu rápido, mas também arrebentou com tudo, né? Então, assim, são particularidades e é o mesmo rio. Eu vejo assim, muitas pessoas dando sugestões, coronel, em relação à questão da alagação, né? Para deixar na seca. Aí, pessoal, por que não fazem, já que o rio está assoreado, faz uma escavação no leito para aumentar, faz barragens, né? À beira do caminho de Assis Brasil para cá, para armazenar água e... Isso não acha que... Já foi provado, já foi comprovado, fizeram uma consultoria, tem algumas ideias, né, que surgiram e são válidas, todas as ideias são válidas, né? Nós vimos aqui, o ser humano é capaz de tudo, né? A engenharia, né? A engenharia é capaz de tudo, senão não teria surgido o canal do Panamá, né? E hoje já está aí até hoje, só está se modernizando, né? A engenharia é capaz de tudo. No entanto, foi feito um estudo, já foi apresentado esse plano, tá bom, aqui, e não é possível você fazer qualquer tipo de retenção com relação a isso aí. Tá bom? Solução? Só se mudar a cidade ou retirar essas pessoas. Tá bom? Mas não tem como você fazer retenção, barragem, assim por diante. Tá bom? Isso aí já está comprovado. Não dá, não tem. Não tem como. Porque você tem que fazer o quê? Preparar aquelas pessoas que moram ao redor, por exemplo, tá fazendo ali gameleira, foi muito inteligente. Porque senão já teria consumido do lado. Eu morei ali em gameleira. Minha infância lá tinha 6, 7 anos de idade, eu morava ali. Né? Do lado de cá tinha a pousada, do lado de cá tinha a casa do seu maninho, né? Do lado de cá tinha o comercial Fegali, não sei se você se lembra. Fegali, claro. Né? Eram os mercados tinha do lado de cá. E hoje não tem mais nada. Tá certo? É só a gameleira, não existe mais nada. A mesma coisa está acontecendo agora, a intervenção ali no bairro 15, né? Por quê? Porque senão vai consumir toda a parte da rua. Porque do lado de lá tinha até que o futebol, jogava bola ali, na parte de baixo. Agora não, tem que ser consumido. Então, essa parte de reestruturação, ela vai ter que ser feita toda a margem do rio. Por quê? Porque uma hora esse rio vai passar. Tá? Então, ele vai consumindo isso. Eu moro na cidade nova, minha mãe
Mora na Rua Palmeiral. Se você pegar a Rua Palmeiral e você for até o final dela, não sei se você se lembra, quando eu tava consumindo a Rua Palmeiral no final, tava levando, e esse ano levou casa, levou carro, levou tudo ali, tá? Ela vinha adiante mais de 150 metros, já foi consumido todinho, tá lá um valão. Você pode chegar na Rua Palmeiral Cidade Nova, como já tá consumindo aquela parte, né? Por quê? Porque vai justamente no espaço na curva. A erosão faz parte do processo da natureza. Então, já foi comprovado que essa questão de barragem não tem jeito, tá? Deixa, Fala, né? deixa eu mudar de assunto aí mais uma vez. Coronel, um assunto que interessa muita gente. Concurso do Corpo de Bombeiros. O senhor tem algo a dizer sobre isso? Alguma expectativa? Deixa eu explicar, Wesley. O concurso do Corpo de Bombeiros agora ele já foi finalizado, né? A gente sabe muito bem disso. O que está sendo feito agora foi o cadastro de reserva, que foi prorrogado o prazo para que seja possivelmente contratado de acordo com a demanda do Estado. Nós teríamos chamado uma turma no mês de fevereiro desse ano. No entanto, foi solicitado nova análise com relação à quantidade de vacância, que em virtude da LRF a gente só pode colocar dentro das vacâncias. O que é vacância? O cidadão sair e eu posso contratar no lugar em virtude da situação do Estado sobre a LRF. Então, foi feito no primeiro momento, justamente em cima dos 240, que eu vou chamar anteriormente, e agora tem uma outra quantidade, relativamente entre 40 e 50, que vai ser chamada novamente. Já estava tudo certo para começar no dia 2 de julho desse ano. Tá, o curso. No entanto, em virtude de uma pauta que já é de forma muito positiva e agrada a todos nós, onde a questão do gênero, né, porque o que ocorre a nível nacional já não é mais permitido você dizer que tem tantas vagas para homem e tantas vagas para mulher. No estado do Acre foi construído dessa forma porque toda vez o homem tomava conta das vagas das mulheres. Teve concurso que praticamente sobrou 50% das vagas das mulheres, foi todo tomado por homens. Então nós construímos o edital para que o homem não tomasse conta da vaga da mulher. Entendeu? E, inclusive, diminuímos alguns índices para que a mulher realmente conseguisse entrar. Para a nossa grata surpresa, a mulherada participou, né, De igual ali. de igual e de forma maciça, né? Isso aí é muito bom. Que muito legal. Tá? E o que aconteceu? Algumas notas de algumas mulheres ficaram acima das notas dos homens. Então elas entraram na justiça, né, através do Ministério Público, para que fosse considerada a nota e não o edital. Tá? E o edital era muito claro com relação a isso aí. Só que o edital é anterior à decisão que já estava rolando a nível nacional. De forma que foi votado, né, primeiramente aqui no estado do Acre, e aí foi mantido o edital, só que o que aconteceu? Com a decisão de todos nós, resolvemos esperar, porque isso aí ia ter um recurso a nível federal, e no recurso a nível federal saiu a decisão do acordão na semana retrasada, se não me engano. Eu não recordo direito, não. E aonde foi colocado? Não, nem vai ser uma coisa e nem vai ser outra. Tá bom? Vai ser da seguinte forma. Vai ser chamada agora meia-meia. Então, são 50% das vagas para homens e 50% das vagas para mulheres, obedecendo a atividade das notas. Então, chama a mulher, a melhor nota da mulher, a melhor nota do homem, melhor nota da mulher, a melhor nota do homem, até que as notas sejam compreensíveis de acordo com a classificação. Então, nós teremos aí, se for 40, vai ser 20 homens, 20 mulheres, se for 50, 25 homens, 25 mulheres, tá bom? Então, está sendo já feito todos os ajustes necessários, está sendo mandado para todos os órgãos de fiscalização para saber se a vacância está tudo ok para que senão não incorra em improbidade administrativa. Sendo feito tudo isso aí, o governo do estado deve anunciar aí nos próximos meses. Eu acredito que até janeiro eu tenha chamado esse pessoal. Coronel, como é que está sendo a experiência de cuidar de criança na escola militar? Eu já digo que, eu ouvindo de vários pais, a loucura é a procura, porque todos querem colocar uma criança dentro da escola militar, né? Acha a ordem, há uma prova cabal de que a qualidade de ensino, ela aparece, quando tem a disciplina, quando tem o acompanhamento, a regra, as normas, há um aproveitamento melhor dessas crianças e a escola militar está surpreendendo. Como é que é essa experiência? O maior desafio meu como comandante geral, tá? Porque, assim, o meu dia a dia é lidar com essas ocorrências, com esse acidente. Então, para mim, eu fui treinado para isso, eu fui condicionado para isso. A parte de ensinar também foi condicionado a isso. Agora, você entrar no ambiente que o controle seu é sobre várias cabeças, vários pais e várias culturas, é totalmente diferente, né? Mas é um desafio gostoso, é um desafio esperançoso, porque você está começando a ver os resultados aparecerem. A gente tem que deixar bem claro que a escola militar, ela não é a solução.
ela é apenas uma alternativa para as pessoas que querem justamente seguir esse lado. E eu acredito que esteja sendo extremamente positivo. A prova disso é a nota do IDEB. As 3 melhores notas do IDEB, em primeiro lugar, é o Colégio Tiradentes, e as 2 outras notas são dos colégios militares do Bombeiro. Então, eu acredito que eles estejam no caminho correto. É a solução? Não. Eu não acredito que solução é como se fosse a vida militar. Até porque tem crianças que chegam lá dentro da nossa escola, que foi mandada pelo pai, não, quero que você chegue lá, você vai lá. Ela não consegue se adaptar ao sistema. Ela não consegue. Para ela, aquilo lá é inaceitável. Ela tá com um fardamentozinho igual a outra criança, e a gente tem que respeitar, é a particularidade dela. Ela não aceita ficar com o cabelo preso, tem que respeitar, é a particularidade dela. Ela não aceita entrar na fila, tem que respeitar, é a particularidade dela. Então, para mim, porque para todas as pessoas tem um sistema de ensino diferente, tá? Isso aí a gente não tem porquê. Até porque os maiores líderes eram pessoas assim um pouco atópicas do tempo, né? Churchill bebia, fumava, fazia tudo, e olha o que ele fez pela Inglaterra, né? Então... Tem artistas, né? Eu lembro quando foi em Barcelona, o professor do Gaudí, né, o arquiteto, ele falou assim, não sei se eu estou dando diploma para um louco ou para um gênio, a história virá. Mas eu digo assim, naquilo que nós nos propomos, eu acredito que nós estejamos tendo um sucesso. Tanto que agora o edital já foi solto lá, e as pessoas falam, mas é elitista? Não é elitista não, de forma nenhuma. Porque tem que fazer uma provinha? Não. Primeiro a criança se inscreve, ela faz o sorteio. Então você já vê que as crianças da regional não vão se inscrever, porque não querem ficar lá. Elas não aceitam aquilo. Então lá só vai quem quer. Tá? É o primeiro ponto. Segundo ponto, se tem um número acima do número de vagas, aí faz uma mini provinha para saber como está essa produtividade. E tem criança que faz essa prova, sai bem que chega lá dentro e diz, não é o que eu quero. E a gente tem que respeitar, chamou o pai, ele não se adaptou. Tem segredo lá dentro? Nenhum. O ensino público é o mesmo. Tá? O material é o mesmo, professor é o mesmo, só existe um sistema. Qual é o sistema? Nós temos lá, a criança vai aprender alguma coisa a mais, é a nossa ordem unida, né, atividade complementar, ela vai ter que obedecer um fardamento, para que esse fardamento não fique diferente. A nossa principal preocupação é que a criança entre para estudar, e não ficar olhando para que o uniforme, o tênis da outra criança, a bolsa da outra criança, sabe, aquela coisa de você, não, para não despertar isso, e que ela tenha um foco. É a nossa metodologia, tá certo? Da mesma forma que nós respeitamos as outras, aí nós queremos respeitar. Eu não sei se vocês estudaram em colégio de freira no passado, né? Eu estudei no colégio de Imaculada Conceição, é muito mais caixinha do que a nossa. Na época eu estava, meu Deus do céu, a irmã Anacleta era só na... Eu estudei, não em escola de feira, mas onde o Raimundo Louro mandava, colégio criano. Nossa, no colégio criano também, sempre levando, bom dia, boa tarde. Entra. Você quer chegar? Não, entra com a saia da menina, a mulher bate um palmo assim, ó, acima do joelho, entrava. Mas é uma metodologia que nós adotamos. Mas a criança lá, ela tem direito. Eu dou a parte rústica lá é maravilhosa. Semana passada teve lá um dia de cultura, criança dançando, cantando. Tem todo qualquer outro tipo. Nós temos nosso laboratório vivo, que é lá uma professora está desenvolvendo, onde as crianças estão começando a plantar lá cheiro verde, coentro, chicória, alface, né? Para aprender alguma coisa a mais, que a criança se identifica com isso. Então a escola normal só tem essas atividades a mais, que é o monitoramento do nosso militar, que vai nessa atividade extracurricular, para ele participar do 7 de setembro, para ele participar de uma série de atividades que tem uma certa característica militar, e aprender esse outro lado. É um a mais, apenas um a mais. E graças a Deus o processo está dando muito certo. Pelo menos nós temos aí, só no ano passado, a equipe lá de Cruzeiro do Sul foi vice-campeã nacional na Olimpíada de História. O ano passado. Esse ano levou Estrela de Ouro. Né? Estrela de Ouro, que é não ficou entre a estrela, mas ficou entre destaque nacional. Nós tivemos a vice-campeã nacional feminina em Química. Tá? Foi no colégio daqui. Aí nós temos... Nossa, já tanta coisa, tanto projeto que os vídeos tá dando certo. Então eu acredito veemente que nosso projeto esteja dando certo. Eu digo, não leva mais. Entre aquelas programações lá era do Caldeirão do Hulk, ele fazia o Soletrando, vocês se lembram, né? Sim. Todos os campeões todas as edições foram de colégios militares. Todos. Isso não é coincidência, isso é ordem, e é o que tem na bandeira, ordem e progresso. Eu creio acredito nisso. O seguinte, que, mais uma vez, né?
para todo sistema educacional, para todo aluno, tem um sistema que pode ser diferenciado. Cabe primeiro ao pai, isso é responsabilidade do pai, identificar qual é o melhor sistema de ensino para o seu filho. Mas o pai tem que acompanhar. Por quê? Porque me causa muita tristeza. Aí vamos levar para o outro lado, a responsabilidade. A gente estava falando agora ali da responsabilidade com relação às queimadas, lembra? Eu vou falar também sobre educação. Vocês sabiam que mais de 60% dos pais não vão na escola pegar boletim das filhos? Vocês sabem disso? Não. Pois é, isso para mim é terrível. Reunião nem se fala, né? Tá? Terrível. Por quê? Como é que você quer que seu filho realmente venha ter um impacto positivo futuramente como cidadão se você não acompanha o que ele está fazendo na escola? Se você não acompanha o estudo dele, se você não acompanha se ele está sabendo ler e escrever, se ele consegue interpretar pelo menos um texto de 5 linhas, se ele consegue fazer as 4 operações. Então, se a partir do momento que o cara e o pai não tem essa preocupação e empurra o filho para a educação total na escola, infelizmente ele não vai ter produtividade nenhuma, que é o que está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje no sistema educacional, não é no estado do Acre, é do Brasil. O estado do Acre hoje está oferecendo o melhor material que se pode ter. Toda criança hoje, ela tem, no ensino médio, tem o seu tablet, tem o seu material escolar didático, tem o seu fardamento, é garantida a sua alimentação, é garantido a sala de aula refrigerada, é garantido tudo que se pode se ter em qualquer ensino privado. Se você for falar em qualquer escola hoje de estado, tudo que é oferecido no sistema privado tem no sistema público. Qual é a diferença? É o aluno? É o professor? Não, eu acredito que é o pai. É o pai que não acompanha, não fiscaliza a questão da produtividade do aluno. É o pai que não está vendo se o professor realmente está indo lá. Porque se o pai se preocupa, peraí, meu filho não está aprendendo, não está aprendendo. É o problema que é meu, é da escola. Aí ele vai na escola, vai saber se o professor. Quando ele chega na escola e vê que o professor não está apresentando seu rendimento correto, ele vai na coordenação e esse professor vai ter que dar o seu jeito. Agora, se ele não sabe fazer isso, o que vai acontecer? O professor finge que dá aula, o aluno finge que isso, que estuda, todo mundo finge que passa e todo mundo finge que está aprendendo. Só que lá na frente as consequências vêm. Tá? Então, existe sim um acompanhamento e esse projeto pedagógico tem que ser acompanhado pelo pai e pela mãe. Ele tem que ser um fiscalizador. Esse não é um trabalho da escola, é um trabalho do pai e da mãe. E esse é um dos pontos que nós tocamos muito nessa tecla lá, justamente nos nossos colégios militares, é a participação dos pais. Telefone, nem pensar. Hã? Celular, nem pensar. Não. Aí tá bom. Já é. Amigo, isso no nosso trabalho, a gente está aqui, eu estou olhando meus dados aqui, tem 50 ligações já aqui para mim, direto, né? Mas se eu começar a falar no celular, eu vou conseguir prestar atenção a você? Imagina uma criança. Já foi. Já está comprovado cientificamente, não sou eu não, que uma criança ela vem usar o celular de uma forma progressiva, ela se torna viciada nisso, desenvolvendo inclusive outros tipos de doença, tá? Desatenção, que a criança desenvolvendo TDAH por causa do celular. Então não sou eu que estou inventando, gente, isso aí já está comprovado. Então o celular, em sala de aula, no momento de intervalozinho que ele quiser chamar, mas se não, é trancado e ele tem que estar lá para aprender. Enquanto ele não tiver esse discernimento, tranquilo. E eu não entrando em outros quesitos aqui não, tá, gente? Estou entrando no quesito ensino, estudo. Mas eu acredito que a fórmula esteja dando certo. Sim. Eu acredito também. Wesley? Eu acho que a gente está chegando ao final da nossa entrevista, né? Eu gostaria de fazer uma última pergunta para o nosso querido Coronel Chaves. Se ser bombeiro foi um sonho de criança, foi uma oportunidade que surgiu, e se está valendo a pena a caminhada? Que pergunta maravilhosa, Wesley. O meu pai, não sei se você acredita em profecia, né? Mas meu pai, desde criança, meu pai era um senhor que ele teve mal a 2ª série primária. Né? Minha mãe teve a 3ª série primária, meu pai teve a 2ª série primária. Ele era barbeiro aqui no centro da cidade, tinha, não sei se você recorda, tinha uma barbearia show, 3 amigos que ficavam debaixo da prefeitura. Ah, sim. Era o Ziza, Zezinho e Anacleto. Tá? Os 3 barbeiros ali. Cheguei a cortar, eu não lembro qual foi, mas funciona. Então, né, desde cedo, meu pai falou assim, falava que eu ia ser militar. Não sei se é pelo meu jeito, tá? Eu ia ser militar. E quando eu vinha fazer o concurso do bombeiro, né? Eu fui na visão de ser militar. Eu fiz bombeiro da polícia. Como eu passei no bombeiro, meu pai falou, vá para o bombeiro. Né? Eu não fico na polícia, não. Né? Então eu fui para o bombeiro. Foi a maior realização do mundo para mim como ser humano. Tá? Aonde eu consegui fazer aquilo que eu sempre gostei, né, que é de servir as pessoas. Eu sempre fui muito aquele cara que participava. Tem bingo lá na rua? Vamos fazer. Tem aqui o final do ano, vamos fazer confraternização. Vamos ajudar a pintar a casa do colega, vou colocar areia para dentro. Vamos fazer. Vamos jogar bola no cantinho, vamos melhorar a quadra, vamos fazer. Então eu consegui transformar essa coisa no servir junto com minha profissão. Então hoje eu só agradeço a Deus, tá bom? Por estar servindo, hoje já são 31 anos de atividade, servindo da melhor forma, que acredito que eu seja da melhor forma possível, ter chegado ao ápice da minha carreira, que é o ápice hoje da minha carreira, né? E feliz por trabalhar com uma tropa
espetacular de pessoas assim, que são desprovistas de qualquer tipo de vaidade, que querem apenas fazer o melhor pelo outro, e de toda vez que você fazer o bem, as pessoas vão olhar para você e agradecer, que isso aí para mim é excelente. Então hoje eu me sinto imensamente assim, realizado, e faria tudo de novo, com os mesmos erros e com os mesmos acertos. Eu sinto saudade lá daquela época em que eu ainda estava começando como aluno oficial. Eu sinto saudade, parabéns. Mas eu acredito que a carreira ela se realizou. Hoje, se disser assim, não, hoje você tem que encerrar a carreira hoje, estou feliz, né? Uhum. Demais. Coronel, nós agradecemos, né? Como você falou, tá cheio de ligação, porque estão tacando fogo no Acre, infelizmente. Misericórdia. Das Mas- 50 ligações, 49 é fogo. Pode dizer que tem uma fumaça. Mas assim, a gente gostaria de agradecer, Coronel, de deixar a porta aberta, né? Infelizmente a gente sabe que vai ter muitos eventos climáticos aí na frente, né? Até para campanha de conscientização, né, Mark? Nós vamos chamar o senhor na enchente, tá? Daqui a uns 3 meses, Daqui uns 4 meses chama o senhor na enchente. Ah, mas se você era ministro do Espaço, eu queria trazer aqui, já que a gente está do lado de Goiás, eu queria trazer aqui o pessoal querido com Goiás. Queremos, vamos falar. É o capitão João junto com a lá, está fazendo um trabalho belíssimo pelo bombeiro, o Raílson está fazendo um trabalho belíssimo lá pela Polícia Militar. Aí nós temos o clube da prevenção aqui, que é o da Top, que é o Eurico, que todo mundo que vai regularizar a edificação, você estava falando agora, passa pela mão dele, né? Porque não sabe como regularizar a edificação, não sabe o que é necessário preventir. Por que a gente exige isso? Né? Se eu tiver oportunidade também, a gente tem uma série de outras atividades que são desenvolvidas por nós. Se nos der a oportunidade, a gente vai trazer aqui para trazer compartilhamento de informação. Está aberto já. Aberto. Bom? Obrigado, Coronel. E pedir para o senhor dar, assim, né? Se eu puder, as últimas palavras de conscientização, vamos dizer, para a população que agora, né? Infelizmente estamos quase queimados. Eu, como boa criança do pé rachado, eu amo essa terra, tá? Meus pais adotaram o estado do Acre como sendo o melhor lugar para viver. E eu acredito nisso, né? Eu sempre acreditei que aqui são de pessoas maravilhosas, de pessoas fantásticas que querem o melhor também para o estado do Acre. Isso que eu é enjoado, eu sou enjoado. Mas agora nós precisamos que toda a população acreana deve se conscientizar que nós estamos vivendo um período extremamente delicado que precisa da colaboração de todos para que a gente venha atravessar esse momento, mitigar um pouco esses danos e para que a gente fique mais tranquilo e viva ainda melhor ainda em harmonia com todos. Obrigado, Coronel. Deus abençoe a sua caminhada. Amém. Que guarde toda a equipe, todo o corpo de bombeiros. A gente sabe, não é só um trabalho, né? Como o senhor falou, né? O senhor está ajudando, está salvando vidas, né? E eu creio que em nome de Jesus, se Deus permitir, a gente vai passar por essa fase, né? Em nome de Jesus. Orar pelas chuvas, que vem as chuvas para trazer um alívio, né, para a população, para as crianças, né, para os idosos. Então, pessoal, Brothercast é isso. Graças a Deus a gente pôde hoje trazer aqui o Coronel Charles, comandante do Corpo de Bombeiros do Acre, para trazer a conscientização para o povo, o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que o bombeiro está fazendo, quais são os projetos, né? E depende de você, né, que está nos assistindo, compartilhe esse vídeo com as pessoas para que elas tenham esse conhecimento. Né? A gente aqui no canal, nosso objetivo é que nós alcancemos uma vida equilibrada em todas as áreas da vida, espiritual, financeira, emocional, empreendedorismo, né? E auxiliar, se Deus permitir, né, os seres públicos, as forças públicas de segurança, para essa atividade tão essencial. Então, nós desejamos que vocês tenham uma vida longa, próspera, que vocês sejam conscientes, pelo amor de Deus. Não pensem, é só um terreno que eu vou tacar fogo, é só um pedaço. Não, isso vai afetar toda a comunidade, todas as crianças, idosos, os hospitais estão cheios, né, muitas crianças enfermas. Então, consciência, pessoal, tá bom? Até a próxima semana, que vocês tenham uma vida longa. Encerramos agora nossa jornada. Mantenham suas mentes curiosas e seus espíritos elevados até nosso próximo encontro. Broadcast volta na próxima semana. Aguardem-me. Vida longa e prospera.